Pedro. O nome saiu dos meus lábios como um sussurro, mas parecia gritar no meu peito. Os meus olhos fixaram-se no dele, e eu mal conseguia acreditar. Aquele rosto, sim, marcado pelas linhas da idade e pela seriedade que o tempo trouxera. Mas os olhos, aqueles olhos eram inconfundíveis. E aquela cicatriz, ainda tão nítida na mão, era ele. A porta do carro preto, reluzente na escuridão daquela rua de Lisboa, ainda estava aberta. O frio de novembro, que antes me mordia a pele e os ossos no banco do jardim, agora parecia um alívio comparado ao nó na minha garganta. Eu estava de rastos, jogada para fora da minha própria vida por João, como se fosse um trapo velho e inútil. Amy, disse ele, a voz baixa, quase rouca, como se estivesse a conter uma tempestade. Ele estava ali, depois de tantos anos, e eu mal tinha forças para erguer a cabeça e olhá-lo. O que me tinha trazido a este ponto? Um banco gelado num jardim público, no meio da noite, depois de ser humilhada e expulsa de uma casa que nunca tinha sido minha. Apenas um palco para a minha própria prisão. Um toque no meu ombro fez-me sobressaltar. Pedro ajudou-me a entrar no carro, com uma gentileza que eu já tinha esquecido que existia. Sentei-me no banco de trás, afundando no estofo de couro macio, o cheiro de carro novo e, por baixo, um aroma sutil de sândalo. Era dele, era segurança, e era completamente estranho. Eu queria perguntar-lhe tudo. Onde estiveste todos estes anos, Pedro? Por que agora? Por que nunca mais me procuraste? A minha garganta estava seca, a minha mente um borrão, só conseguia tremer, e não era do frio. Era do choque, da raiva que me corroía, da incredulidade da minha própria história. Ele não disse nada, apenas me cobriu com o seu casaco escuro, um gesto simples que me aqueceu mais do que qualquer palavra. Leva-nos para casa, disse ao motorista, com uma voz que não admitia contestação. E liga ao Dr. Mendes. Quero-o lá de imediato. O carro deslizou pela noite lisboeta, deixando para trás a minha velha vida e talvez abrindo caminho para algo novo. Eu não conseguia pensar. Eu não conseguia sentir. O esgotamento puxava-me para o abismo, mas pela primeira vez em anos, eu sentia uma estranha paz, um sono que não seria atormentado pelo medo de acordar e fazer tudo errado. Ele sentou-se ao meu lado, os seus olhos escuros fixos em mim, a cada sombra sob os meus olhos, a cada tremor nos meus ombros. Eu sentia o seu olhar. Aquele não era o Pedro da minha infância, magro e pálido, nem a Ana de olhos brilhantes e riso fácil de outros tempos. Eu era uma casca, uma mulher esgotada até ao osso, quebrada lentamente até não me reconhecer. Os punhos de Pedro cerravam-se na coxa, as articulações brancas de tanta força. Via-se a raiva na forma como o seu corpo se tensionava, como se contivesse um incêndio dentro de si. Ele queria voltar, sabia-o, queria fazer João pagar, mas não o fez. Eu precisava de paz, não de mais violência. Já tinha suportado demasiado. Momentos, ou talvez uma vida inteira, se passaram. A minha mente era uma névoa. Lembrava-me do apartamento onde morava. Não onde existia. Aquele sítio tão bonito, tão moderno, ali no bairro Alto, Lisboa. As cores, os móveis, os quadros, tudo escolhido por João. Nem uma única coisa era minha. Eu era um ornamento, um móvel que respirava, talvez. Lembro-me da Ana que fui, anos atrás, cheia de cores. E lembro-me da sombra em que me tinha tornado, com roupas pálidas, sem maquilhagem, o cabelo sempre apanhado. João não gostava de nada que chamasse a atenção. Eu tinha de ser invisível, um acessório, e eu obedecia. Porque o medo era maior que a vontade de ser eu mesma. A cena do anel no chão, a porta a bater na minha cara, ainda reverberava na minha cabeça. Achavas que alguém se importava com uma órfã como tu? A risada de João ecoava, cortando mais fundo do que qualquer golpe físico. Sai da minha casa!
As suas palavras eram veneno. Lembro-me de ter visto o anel ali, tão perto dos meus pés, e de ter sentido as suas mãos, frias e cruéis, a empurrarem-me para o corredor. Como se fosse um lixo. Aquele era um dia como tantos outros. Pelo menos assim começou. A minha rotina. Acordava às 5 da manhã, sem alarme, o meu corpo já condicionado. Ficava um momento deitada, ouvindo a respiração de João ao meu lado, tentando adivinhar o seu humor. As suas costas estavam para mim, frias como uma parede intransponível. Saía da cama o mais delicadamente possível. Os meus pés encontravam o chão de madeira gelado, sem fazer um único som. No espelho da casa de banho, mal reconhecia a mulher que me olhava. Os olhos que antes brilhavam estavam vazios. O rosto que fora alegre, agora pálido e cansado. 2 anos de casamento tinham me transformado em alguém que eu não conhecia. Descia para a cozinha e iniciava o ritual matinal que eu já fizera centenas de vezes. Os ovos tinham de estar perfeitos, nem secos demais, nem líquidos demais. A torrada uniformemente dourada. O café na temperatura certa, sem açúcar, exatamente como João gostava. Cada pequeno detalhe estava memorizado. Não por amor, mas por medo. O menor erro podia acender a sua raiva. Lembro-me da primeira vez que falhei, os ovos um pouco secos. João não gritou. Não me bateu, apenas ficou em silêncio por uma semana inteira. Olhava-me como se eu fosse invisível. Nenhuma palavra, nenhum toque. Aquele silêncio era mais aterrorizante do que qualquer agressão. Fazia-me sentir que eu realmente não existia. Depois disso, nunca mais me permiti errar. 7 da manhã, João descia as escadas, impecável no seu fato cinzento. Bonito, polido, exatamente a imagem que queria que o mundo visse. Ninguém sabia que por trás daquele exterior perfeito estava um homem que controlava a sua mulher até a respiração. Ele sentava-se à mesa, os olhos a esquadrinhar o prato. Eu ficava perto, as mãos cerradas na bainha do avental, o coração a bater forte, esperando o veredito. "O que vais vestir para o trabalho hoje?" perguntou sem sequer olhar para cima. "Uma blusa branca e calças pretas", respondi, a voz suave. Ele acenou ainda sem me olhar. "Bom, não te atrases. Ligo para verificar." Não era preocupação, era um aviso. Eu sabia que se chegasse 10 minutos atrasada, haveria consequências. Perguntas que cortavam como facas, acusações, dias de silêncio que se estendiam. O telemóvel de João vibrou na mesa. Ele olhou para o ecrã e eu apanhei um nome a piscar antes que ele rapidamente o virasse para baixo. Um nome de mulher com um coração ao lado. O meu peito apertou, mas não ousei perguntar. Da última vez que perguntei sobre uma chamada estranha, João dissera-me que eu era louca, irracionalmente ciumenta, que não merecia a confiança que ele me dava. Tive de me desculpar por 3 dias seguidos. Ele levantou-se, beijou minha testa de forma mecânica e saiu pela porta sem olhar para trás. Quando o som do carro desapareceu, soltei um suspiro de alívio e logo depois senti culpa por isso. Eu amava ou não amava? Ele era o meu marido, não era? Então por que me sentia como se tivesse acabado de escapar de uma prisão cada vez que ele saía? Fiquei sozinha na cozinha silenciosa, a olhar para o prato que João deixara a meio. E perguntei-me quando fora a última vez que me sentira feliz. Eu não sabia que aquela seria a última manhã em que estaria naquela cozinha como mulher de João Pereira. Momento. Aqui tenho que parar. Olhando para trás, para tudo isto. A situação com o João, a forma como me manipulei para aceitar aquilo. Era tudo tão absurdo, não era? Quero dizer, uma mulher adulta, presa numa rotina de medo, perdendo a sua identidade por causa de alguém que se dizia amor. E eu, que sempre fui tão independente, deixei-me engolir por isso. Era como se a minha mente tivesse um véu, uma névoa que me impedia de ver a realidade.
Na minha aldeia, talvez diriam, está cega de amor. Mas era mais que amor. Era uma necessidade desesperada de pertença. Não sei se foi ingenuidade, se foi carência, ou se foi o mundo a ensinar-me uma lição dolorosa. O que fariam vocês? Acreditariam numa promessa de paraíso, mesmo que o caminho fosse pavimentado com pedras e silêncios? Eu queria tanto acreditar. E a verdade é que, mesmo agora, não sei se faria diferente, se pudesse voltar atrás. Mas, enfim, voltemos à história. Aquilo já faz parte do passado, ou pelo menos deveria fazer. Na verdade, houve um tempo em que eu soubera o que era a felicidade, ainda que breve e frágil. Para entender isso, temos de recuar 22 anos, até ao orfanato de Santa Clara, nos arredores de Coimbra. Fui para lá quando tinha 5 anos, depois dos meus pais morrerem num acidente. Eu, a pequena Ana, não entendia o que se passava. Apenas que um dia tinha uma família e no dia seguinte não tinha ninguém. Na minha primeira noite no orfanato, chorei pela minha mãe até não ter mais lágrimas. As outras crianças irritaram-se com o som do meu choro. Uma atirou-me uma almofada. Outra mandou-me calar. Mas eu não conseguia parar. Era demasiado pequena, demasiado assustada, demasiado sozinha. Os dias que se seguiram não foram mais fáceis. Tornei-me um alvo para os mais velhos. Era a mais pequena, a mais fraca, a mais fácil de provocar. Tiravam-me a comida, rasgavam os meus livros e, acima de tudo, perseguiam a velha boneca de pano que eu apertava contra o peito para todo o lado. Era a única recordação que tinha da minha mãe, a única coisa que ainda carregava o calor do lar. Numa tarde, quando eu estava sentada sozinha num canto do recreio, 3 crianças mais velhas aproximaram-se. O líder era um rapaz chamado Diogo, 11 anos, grande para a idade e que gostava de fazer bullying aos mais pequenos. "Dá cá a boneca", ordenou. Eu abanei a cabeça, apertei a boneca com mais força contra o peito, as lágrimas já a começarem a escorrer. "Eu disse para dares", rosnou Diogo, agarrando o meu braço. A pequena Ana gritou, lutando para a segurar. Mas o que poderia a força de uma criança de 5 anos fazer contra ele? Diogo arrancou a boneca, levantou-a bem alto e riu. "Olha para isto", gabou-se aos amigos. "Anda, chora, chora e vê se alguém se importa." Eu chorei muito, ofegante e implorando para que a devolvessem, mas Diogo só ria. E então ele começou a rasgar o braço da boneca. Nesse exato momento, uma voz ressoou por trás deles. "Larga-a!" Diogo virou-se com um sorriso afetado quando viu quem falara. Era Pedro Silva, 12 anos, a criança mais silenciosa de todo o orfanato. Pedro não tinha amigos, não participava nos jogos, estava sempre sozinho, a ler um livro ou a olhar pela janela. As pessoas murmuravam que a mãe dele tinha sido espancada até a morte pelo padrasto, mesmo à frente dele, quando tinha 7 anos. Depois disso, parou de falar com toda a gente. "O que queres?" Diogo exigiu. O tom ainda arrogante, mas já não tão seguro como antes. Pedro aproximou-se, os olhos frios enquanto olhava diretamente para Diogo. "Devolve a boneca." "E se eu não devolver?" desafiou Diogo, mas agora sua voz tremia. Pedro não respondeu com palavras. Avançou e deu um murro direto no rosto de Diogo. A luta explodiu. 1 contra 3. Pedro lutou como um animal selvagem, sem medo da dor, sem medo de perder. Os amigos de Diogo fugiram, deixando-o a defender-se sozinho. Na luta, Diogo pegou num pedaço de vidro partido do chão e cortou a mão de Pedro. Sangue escorreu, mas Pedro não parou. Desferiu mais um soco que fez Diogo cambalear para trás e este fugiu. Pedro apanhou a boneca, sacudiu a terra e entregou-ma. O braço da boneca estava um pouco rasgado, mas ainda estava lá. Olhei para o rapaz à minha frente, a mão ainda a sangrar, o rosto marcado com nódoas negras. E, no entanto, os seus olhos tinham uma doçura que parecia quase irreal. "Toma!"
disse Pedro, a voz rouca. Apertei a boneca e então comecei a chorar ainda mais, mas desta vez não era medo. Era porque pela primeira vez desde que perdera os meus pais, alguém me tinha protegido. Dói? Perguntei através das lágrimas a olhar para a ferida na mão de Pedro. Ele olhou para o corte profundo, ainda a sangrar, e abanou a cabeça. Não dói. Enquanto estiveres bem é o que importa. Peguei na mão de Pedro e puxei-o para a enfermaria. Agarrei algodão e ligaduras e tentei enfaixar o ferimento sozinha. Embora as minhas pequenas mãos trabalhassem desajeitadamente, Pedro ficou sentado e deixou-me sem dizer nada, apenas a observar-me com uma expressão que uma criança de 5 anos não conseguiria compreender. Daquela noite em diante, Pedro começou a ficar de vigia à porta do meu quarto sempre que eu dormia. Parei de ter pesadelos. Ele tornou-se o irmão que eu nunca tive, o meu único protetor num mundo que podia ser tão cruel. Nos 7 anos seguintes, crescemos juntos em Santa Clara. Pedro ensinou-me a ler, ajudou-me com os trabalhos de casa e lia-me contos de fadas todas as noites. Ele era a única luz na minha vida escura. Mas tudo o que é bonito tem um fim. Quando Pedro fez 19 anos, teve de deixar o orfanato. Na nossa última noite, sentamo-nos nos degraus de trás, o sítio onde muitas vezes observávamos as estrelas. Eu tinha 12 anos, chorava como chuva. Não vás, implorei. Tu és a única pessoa que eu tenho. Pedro não olhou para mim, os seus olhos fixos na distância, mas eu via a sua mandíbula cerrada. Tenho de ir, disse a voz embargada, mas prometo, onde quer que esteja, estarei sempre a velar por ti. Prometes que vais voltar? Perguntei, agarrando a sua mão. Pedro ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse, prometo que estarás sempre segura. Na manhã seguinte, quando acordei, Pedro tinha ido embora. Partiu sem uma despedida, deixando apenas um pequeno pedaço de papel com uma linha tremida e rabiscada. Desculpa, vive bem. A cicatriz na mão de Pedro. Eu não sabia que ficaria com ele para o resto da vida. Como um lembrete da menina que ele tinha jurado proteger. E eu não sabia que a promessa que ele fez naquela noite não era vazia. Pedro cumpriu-a de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Depois de Pedro partir, continuei a viver em Santa Clara até fazer 18 anos. Saí do orfanato com algumas centenas de euros de poupança, uma pequena mala de viagem e um coração que ainda esperava o regresso do rapaz que um dia fora o meu irmão. Mas Pedro nunca apareceu. Nem um único telefonema, nem uma carta, nem um sinal de que se lembrava de mim. A pouco e pouco aceitei que tinha sido abandonada de novo, da mesma forma que o destino me roubara os meus pais. Aluguei um quartinho num bairro operário e encontrei trabalho como empregada de mesa numa pastelaria perto do centro de Lisboa. A minha vida solitária seguiu em silêncio. Eu não tinha família, nem muitos amigos, apenas o meu trabalho e as 4 paredes daquele quarto apertado. Tinha 25 anos, bonita de uma forma suave e gentil, mas a solidão nos meus olhos era algo que nada podia esconder. E então apareceu João Pereira. Foi numa tarde chuvosa, há 2 anos. Eu ia no autocarro, a caminho de casa, depois do meu turno, quando um carteirista me roubou a carteira. Gritei e tentei persegui-lo, mas o meu pé ficou preso no degrau do autocarro e caí com força no passeio molhado. Os meus joelhos ficaram em sangue. O telemóvel voou da minha mão e o ladrão desapareceu na multidão. Eu fiquei ali à chuva, sem saber o que fazer. Não tinha dinheiro nem telemóvel, e mesmo que tivesse tido telemóvel, não havia ninguém a quem ligar. E então, naquele exato momento, um guarda-chuva abriu-se sobre a minha cabeça. Levantei o olhar e vi um homem jovem e bonito, de fato feito à medida, a olhar para mim com preocupação. "Está tudo bem?" perguntou. A voz dele era suave. Balbuciei enquanto explicava sobre o carteirista. O homem ajudou-me a levantar, levou-me a um café próximo,
Comprou-me uma chávena de chá quente e sentou-se comigo até a minha respiração acalmar. Sou o João Pereira, apresentou-se com um sorriso charmoso. E tu, como te chamas? Ana, Ana Rodrigues. João acenou, como se o meu nome fosse algo precioso. Ana, nome bonito. Uma menina bonita como tu não devia estar sozinha à chuva assim. Nos dias que se seguiram, João continuou a aparecer na minha vida. Ligava para saber de mim, enviava flores para o meu trabalho, convidava-me para jantares em restaurantes elegantes onde eu nunca teria ousado entrar sozinha. João disse as coisas que eu ansiava ouvir a vida inteira. És órfã, pobrezinha. A partir de agora, eu serei a tua família. És tão bonita e gentil. Por que é que ninguém esteve ao teu lado? Eu vou proteger-te. Nunca mais terás de estar sozinha. Para uma rapariga órfã como eu, aquelas palavras eram doces como mel, derramadas diretamente nos meus ouvidos. Pela primeira vez na vida, senti-me vista, valorizada, amada. João era tudo o que eu alguma vez sonhara. Bonito, bem-sucedido e parecia amar-me sem condições. Propôs-me casamento 8 meses depois de namorarmos. Eu disse sim, imediatamente, sem um segundo de hesitação. Eu não tinha família para pedir conselhos, nem amigos próximos com quem falar sobre o assunto. Eu tinha apenas um coração faminto de amor e um homem que prometia dar-me tudo. O casamento foi simples, mas eu ainda me sentia a rapariga mais feliz do mundo quando vesti um vestido branco e fiz os meus votos. Acreditei que o destino finalmente me sorrira, que os anos de solidão tinham acabado, que finalmente encontrara um porto seguro. Eu não sabia que o encontro naquele autocarro chuvoso nunca fora uma coincidência. João andava a observar-me semanas antes daquele dia. Já sabia que eu era uma órfã sozinha, sem ninguém ao meu lado. Uma rapariga como eu era a presa perfeita para um homem como ele. Uma rapariga que queria tanto amor que estava pronta a acreditar em qualquer palavra doce. Uma rapariga sem para onde fugir quando tudo desmoronasse. E a doçura de João, eu descobriria em breve, era apenas mel espalhado sobre a gaiola. Ele estava lentamente, cuidadosamente a fechá-la à minha volta. Os primeiros 6 meses de casamento pareceram o céu. João tratou-me como uma princesa, levou-me a viajar, comprou-me presentes caros, dizia-me palavras doces de amor todos os dias. És tudo para mim, sussurrava muitas vezes ao meu ouvido. Não consigo viver sem ti. Eu afoguei-me naquela felicidade, acreditando que era a mulher mais sortuda do mundo. Mas a gaiola começou a fechar-se no 7º mês, tão lentamente que eu nem dei por isso. Começou com pequenas coisas. Já não precisas de trabalhar, disse João uma noite. Eu ganho dinheiro suficiente para nós os dois. Fica em casa e descansa. Deixa-me cuidar de ti. Eu pensei que era amor. Deixei o meu emprego na pastelaria e tornei-me dona de casa a tempo inteiro. A partir desse momento, eu já não tinha os meus próprios rendimentos. Todas as despesas dependiam de João. Ele dava-me uma pequena quantia de dinheiro todas as semanas para comprar artigos para casa e eu tinha de guardar os recibos para ele os verificar. Se precisares de alguma coisa, diz-me. João dizia com um sorriso gentil. Eu compro para ti. Mas ter de pedir permissão para cada euro lentamente fazia-me sentir como uma criança, não como uma mulher. Depois vieram os meus amigos. Eu não tinha muitos, apenas algumas ex-colegas do café que ainda me contactavam de vez em quando. Uma vez, planeei ir tomar chá com a Rita, uma rapariga com quem eu trabalhava. João não proibiu, ele apenas perguntou, tens a certeza de que queres encontrá-la? Ouvi dizer que ela fala pelas costas das pessoas. Pessoas assim só se aproveitam de ti. Tu tens-me a mim. Sou tudo o que precisas. Cancelei os planos. Da próxima vez que a Rita ligou, eu não atendi. A pouco e pouco, as poucas ligações que eu tinha desapareceram completamente. Só me restou João. A roupa foi a próxima. Por que estás a usar um vestido curto assim?
Perguntou João um dia quando eu me preparava para sair. Queres que outros homens orem para ti? Eu fiquei atordoada porque o vestido só me chegava aos joelhos, perfeitamente normal. Mas eu não queria discutir. Mudei para calças. Da próxima vez, João criticou a cor da minha blusa por ser muito vibrante. Na vez seguinte, disse que o meu penteado parecia impróprio. Lentamente, comecei a usar apenas tons pálidos e aborrecidos. O meu cabelo sempre bem apanhado, sem maquilhagem. Tornei-me a sombra desbotada que João queria que eu fosse. A minha agenda era controlada ao minuto. João ligava pelo menos 3 vezes por dia para verificar onde eu estava e o que estava a fazer. Se chegasse a casa 10 minutos atrasada, ele interrogava-me sem fim. Onde foste? Quem viste? Por que não me disseste primeiro? Se eu explicasse, João dizia que eu estava a arranjar desculpas. Se eu ficasse calada, ele dizia que eu estava a esconder algo. Nenhuma resposta era jamais a certa. Mas o mais assustador era a manipulação psicológica. João nunca disse abertamente que eu estava errada. Ele sempre me fazia sentir que algo estava errado comigo. És demasiado sensível. Pensas demasiado em tudo. Tens ciúmes sem razão. Não és grata pelo que faço por ti. Sempre que eu tentava falar sobre algo que me deixava desconfortável, João invertia a situação e fazia-me sentir culpada. Comecei a duvidar de mim mesma. Estaria eu realmente a enlouquecer? Estaria a pedir demasiado? Não merecia o seu amor? No final do primeiro ano, eu tinha me perdido completamente. Já não sabia do que gostava, o que queria, o que pensava. Só sabia fazer o que João queria, evitar o que João não gostava e rezar para que cada dia passasse sem incidentes. A rapariga que outrora sonhava com uma família feliz, agora vivia em constante medo. No entanto, eu ainda não ousava admiti-lo, nem a mim mesma, porque admiti-lo significaria que tudo em que eu acreditava era uma mentira. E eu não estava pronta para enfrentar essa verdade. Aquela noite começou como tantas outras. Eu preparei o jantar, arrumei o apartamento e esperei que João chegasse a casa. Mas algo pairava no ar. Uma tensão que não se via. Uma rigidez que eu não conseguia definir. João chegou mais tarde do que o habitual. O leve cheiro a álcool a pairar sobre ele. Não disse uma palavra. Apenas se atirou para o sofá e ligou a televisão sem sequer me olhar. Pouso o jantar na mesa e chamo-o suavemente. João comeu em silêncio, os olhos fixos no telemóvel, de vez em quando curvando-se num pequeno sorriso, enquanto enviava mensagens a alguém. À sua frente tentei comer, embora a comida se tornasse insípida na minha boca. Eu estava habituada a esta frieza, tinha aprendido a suportá-la sem queixar. Depois do jantar, João foi tomar banho e deixou o telemóvel na mesa de centro. Eu estava a arrumar quando o ecrã acendeu com uma nova notificação de mensagem. Eu não ia olhar. Sabia que só me traria problemas. Mas os meus olhos escorregaram acidentalmente sobre ela e o meu coração pareceu parar. Tânia, com um ícone de coração. A mensagem piscava no ecrã. Sinto a tua falta. A noite foi maravilhosa. Mal posso esperar para te ver novamente em breve. Fiquei paralisada, com um prato sujo nas mãos, quase o deixando cair no chão. Tentei convencer-me de que tinha percebido mal, que era apenas uma colega de trabalho, que tinha de haver uma explicação razoável para tudo aquilo. Mas o meu coração já sabia a verdade, mesmo enquanto a minha mente lutava para negá-la. Quando João saiu da casa de banho, eu estava sentada no sofá, o rosto pálido como se o meu espírito tivesse sido drenado. João sentiu imediatamente que algo estava errado. O seu olhar deslizou de mim para o telemóvel na mesa, e a sua expressão escureceu. Leste as minhas mensagens. Não era uma pergunta, era uma afirmação. A voz de João fria como gelo. Engoli em seco, forçando-me a manter a voz firme. Não queria, simplesmente apareceu. João, quem é a Tânia? Ele não respondeu de imediato. Pegou no telemóvel, verificou a mensagem, depois virou-se para mim
com um olhar que eu nunca vira antes. Era puro desprezo, sem a menor tentativa de o esconder. Andaste a espiar-me, disse João lentamente. Não confias em mim. Depois de tudo o que faço por ti, é assim que me tratas. Levantei-me, tentando explicar. Não te estou a espiar. Apenas vi por acidente. Podes explicar-me? O que significa essa mensagem? João riu. Um som sem qualquer calor. Queres uma explicação? Ótimo. A Tânia é a minha colega de trabalho. É mais nova do que tu, mais bonita do que tu e não resmunga como tu. Satisfeita? As palavras atingiram-me como facas. Recuei um passo, os olhos arregalados de dor. O que estás a dizer? Estás a trair-me? João aproximou-se, o olhar frio e impiedoso. Trair? Não uses palavras tão dramáticas. Achas mesmo que eu te amo? Achas que me casei contigo por amor? A minha boca mexeu-se, mas mal consegui formar as palavras. Não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Mas tu disseste que me amavas. Disseste que eu era tudo para ti. A boca de João torceu-se num sorriso de escárnio. Disse muitas coisas. Eras conveniente, Ana. Sabes cozinhar. Sabes limpar. Não pedes muito, mas és aborrecida. Não tens nada de especial. És apenas uma órfã que ninguém olha duas vezes e devias estar grata por te ter dado um teto sobre a cabeça. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas lutei para me manter de pé. Não podes falar comigo assim. Eu sou a tua mulher. João dirigiu-se ao armário sem qualquer emoção, arrastou a minha velha mala e atirou-a para o chão. Mulher? Não mereces ser mulher de ninguém. Achas mesmo que alguém se importa com uma órfã como tu? Sem família. Ninguém te procura se desapareceres. Sai da minha casa. Eu fiquei ali, atordoada. Estás a deitar-me fora a esta hora? Para onde é que se supõe que eu vá? João abriu a porta do apartamento e o vento de novembro entrou. Não é problema meu. Sais tu, ou tenho de te arrastar para fora. E então ele fez a única coisa que eu nunca acreditaria que aconteceria. João tirou o anel de casamento da minha mão, atirou-o para o chão. Depois empurrou-me para o corredor e atirou a mala atrás de mim. A porta bateu na minha cara como uma sentença final sobre 2 anos de casamento construídos sobre ilusão. No carro, enquanto Pedro me observava a dormir, a respiração calma, o rosto finalmente relaxado depois de tanta tensão, ele não tinha permitido que a raiva o consumisse por completo. Ele levantou a mão, como se para tocar o meu cabelo, mas parou a meio. Não tinha o direito. Ainda não. O carro parou em frente a um alto portão de ferro. O portão abriu-se, revelando uma grandiosa mansão escondida atrás de árvores antigas. Era a Quinta dos Castelos, um lugar de que toda Lisboa tinha ouvido falar. E poucos ousariam pisar. Eu ainda estava profundamente adormecida. Pedro abriu a porta do carro, depois passou um braço por baixo de mim e levantou-me como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu mexi-me ligeiramente, a cabeça a repousar contra o seu peito, mas não acordei. Ele carregou-me pelas grandes portas da mansão, onde os criados já esperavam, os olhos baixos num silêncio respeitoso. Ninguém fez perguntas. Ninguém ousou. Eles apenas sabiam que o seu mestre tinha trazido uma mulher para casa. E pela forma como ele assegurava, entenderam que ela não era uma convidada comum. Pedro subiu as escadas, levou-me para um quarto que tinha sido preparado, deitou-me na cama e puxou o cobertor sobre mim. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, observando-me no escuro. E pela primeira vez em 15 anos, permitiu-se um suave suspiro de alívio. Eu estava ali, estava segura. E desta vez, ele não deixaria que ninguém me magoasse novamente. Lá fora, a alvorada começava a surgir, anunciando um novo dia. Eu não sabia que quando acordasse, a minha vida estaria completamente mudada.
Abri os olhos e não reconheci onde estava. A luz do sol entrava pelas cortinas finas e brancas, enchendo o quarto com um brilho suave e acolhedor. Estava deitada numa cama larga, vestida com lençóis de seda, um tipo de tecido que nunca tinha tocado na vida. O teto erguia-se alto com intrincados detalhes esculpidos. Quadros a óleo pendiam nas paredes e um lustre de cristal brilhava por cima. Tudo era tão suntuoso que pensei estar a sonhar. Então, a noite passada caiu-me em cima como uma onda. João atirando o meu anel de casamento, a porta batendo na minha cara, o banco de pedra gelado no jardim, e Pedro, o rapaz do orfanato de há muito tempo, saindo de um carro preto na escuridão. Sentei-me direita, o coração a bater descontroladamente. Olhei em volta do quarto desconhecido, tentando perceber onde estava e o que estava a acontecer. Nesse instante, a porta abriu-se suavemente. Uma senhora mais velha entrou, os cabelos grisalhos presos num coque perfeito, o rosto gentil, marcado pelas suaves rugas do tempo. Ela vestia algo simples, mas elegante, e trazia uma bandeja com uma chávena de chá quente a fumegar. Olhei para ela, e algo naqueles olhos quentes parecia tão familiar que me paralisou. Não podia ser. Ana, minha querida menina, disse a mulher, a voz a tremer de emoção. Minha menina, finalmente estás aqui. Eu não conseguia acreditar no que estava a ver. Sofia, a D. Sofia tinha sido a gerente da cozinha no orfanato de Santa Clara durante todos os anos em que lá vivi. Fora ela que me dava um biscoito extra nas noites em que eu chorava pela minha mãe. Fora ela que me abraçava quando as outras crianças me atormentavam. O raro calor nos anos frios da minha infância. De Sofia, sussurrei, e as lágrimas escorreram antes que eu pudesse detê-las. Por que estás aqui? A mulher pousou a bandeja na mesa e veio para a beira da cama, envolvendo-me nos seus braços, como se eu ainda fosse aquela menina de 5 anos a chorar pela mãe no escuro. Reformei-me de Santa Clara há 8 anos, disse ela, a voz embargada. O Pedro veio procurar-me e pediu-me para vir para aqui como governanta. Ele disse que precisava de alguém em quem pudesse confiar. Mas eu sei que ele queria manter um pedaço do passado por perto. Um pedaço que estava ligado a ti. Chorei nos braços da Deus Sofia. Chorei de alívio, de confusão, de emoções tão emaranhadas que não as conseguia nomear. Por 2 anos eu tinha esquecido o que era ser abraçada sem controlo, sem exigências. Quando finalmente me acalmei, a D. Sofia ajudou-me a beber o chá e a comer uma torrada. Percebi que estava com fome, tão faminta que as minhas mãos tremiam à volta da chávena. Não tinha comido nada na noite anterior, e mesmo no dia anterior só tinha conseguido algumas mordidelas porque João não gostava de me ver comer muito. A D. Sofia observou-me com uma pena silenciosa e dolorosa, mas não disse uma palavra. Depois de terminar, perguntei timidamente, posso usar a casa de banho? A D. Sofia parou por um segundo e a dor brilhou no seu rosto. Não precisas de pedir permissão, minha menina. Se queres fazer alguma coisa, fazes. Levantei-me e entrei na casa de banho. E quando vi o quarto espaçoso e a banheira de mármore, não soube o que fazer. Fiquei ali um longo momento a olhar em volta. Depois abri a água tão suavemente como se tivesse medo de partir alguma coisa. Quando voltei, vi que a D. Sofia tinha aberto mais as cortinas, deixando entrar ainda mais luz do sol. Podes andar pela casa se quiseres, disse a D. Sofia. Ninguém te impede. Saí do quarto e percorri um longo corredor forrado com estátuas e quadros caros. Andava devagar, um passo cauteloso de cada vez, como se estivesse à espera que alguém me puxasse de volta e exigisse saber para onde eu ia. Mas ninguém o fez. Desci as escadas, atravessei a vasta sala de estar e dirigi-me ao jardim traseiro. Ainda assim, ninguém me impediu. Aquela liberdade deixou-me sem fôlego, confusa.
2 anos com João tinham me transformado num pássaro que não ousava voar mesmo com a porta da gaiola aberta. Eu não sabia de que comida gostava. Não sabia o que queria vestir. Não sabia o que devia fazer quando ninguém me dava ordens. Em algum ponto do caminho, eu tinha me perdido sem sequer perceber. Sentei-me num banco de pedra no jardim, observando as flores a desabrochar ao sol da manhã, e perguntei-me o que o rapaz Pedro tinha feito para ser capaz de possuir um lugar como este. À minha volta, homens de fato preto moviam-se de um lado para o outro com rostos sérios, baixando a cabeça para mim ao passarem, como se eu fosse alguém importante. Olhei para eles e de repente compreendi algo. Este não era um mundo comum, e Pedro Silva já não era o rapaz órfão que fora outrora. Não sei quanto tempo estive sentada no jardim. Podem ter sido alguns minutos. Pode ter sido 1 hora inteira. Apenas fiquei ali a observar as rosas a balançar ao vento, tentando pôr as peças partidas da minha mente em alguma ordem. Então ouvi passos atrás de mim, lentos e firmes. Virei-me e vi Pedro a andar na minha direção. Usava uma camisa preta com as mangas arregaçadas até os cotovelos, expondo antebraços fortes e a longa cicatriz na parte de trás da mão direita. Aquela cicatriz, reconhecia instantaneamente, era de há 22 anos, quando ele me protegeram de Diogo e das crianças que me faziam bullying. Pedro não se parecia em nada com o rapaz magro e frágil que fora. Agora era alto, de ombros largos, com um rosto angular e afiado, e olhos castanhos escuros que pareciam insondáveis. Algo frio e perigoso agarrava-se a ele, algo que fazia os homens de fato preto baixarem a cabeça sempre que ele passava. Mas quando o seu olhar encontrou o meu, essa frieza dissolveu-se, substituída por uma doçura que eu pensara ter esquecido. "Dormiste bem?" perguntou Pedro, a voz baixa e quente. Não se sentou ao meu lado. Parou a uma curta distância, como se estivesse deliberadamente a manter espaço para que eu não me sentisse ameaçada. Acenei com a cabeça, depois abanei, depois acenei de novo. Não sabia como responder. A noite passada tinha sido a primeira em 2 anos que eu dormira sem acordar assustada, mas a minha mente ainda estava demasiado emaranhada para a chamar de bom sono. Pedro estudou-me por um momento, depois sentou-se no banco de pedra em frente a mim, mantendo ainda aquela distância cuidadosa. "Sei que tens muitas perguntas", disse ele. "Mereces a verdade." Olhei para ele, os meus olhos ainda inchados de tanto chorar. "Onde estiveste durante 15 anos?" perguntei, a voz a tremer. "Por que não me contactaste? Por que desapareceste como se eu não existisse?" Pedro ficou em silêncio por um momento, os olhos a caírem para a cicatriz na sua mão, como se estivesse a procurar ali uma resposta. Depois levantou o olhar e fixou-o diretamente nos meus olhos. "Quando deixei o orfanato, aos 19 anos, não tinha nada. Sem dinheiro, sem família, sem futuro. Vivi nas ruas, fiz o que pude apenas para comer. Então, uma noite, salvei acidentalmente um homem de ser atacado. Prendi a respiração, já sentindo o que estava prestes a ouvir. Esse homem era o chefe de uma das organizações mais poderosas de Lisboa", continuou Pedro. "Ele trouxe-me para a organização, treinou-me, ensinou-me tudo. Subi passo a passo, fazendo coisas sobre as quais não queres saber. E quando ele morreu, há 5 anos, ocupei o seu lugar. Senti o ar à minha volta adensar-se. Então tu és..." Não consegui terminar a frase. Pedro acenou, os olhos inabaláveis. "Eu dirijo o submundo de Lisboa. As pessoas chamam-me Blackwell. Fiz coisas impiedosas, coisas que a luz nunca toca. Não sou um bom homem, Ana. Nunca fui um bom homem." Fiquei ali tentando engolir o que acabara de ouvir. O rapaz que me lia contos de fadas todas as noites, que me ligava às feridas inódoas negras, era agora um chefe da máfia. Eu devia ter tido medo, devia ter fugido, mas estranhamente não senti medo. Talvez porque já me habituara a viver ao lado do perigo.
A única diferença era que João escondia o seu perigo por trás de palavras doces, enquanto Pedro falava a verdade sem tentar suavizá-la. Por que me estás a dizer isto? Perguntei. Pedro olhou para mim, os olhos contendo algo que eu não conseguia decifrar. Porque quero que decidas por ti mesma. Se quiseres ir embora, farei com que alguém te leve para onde quiseres. Dinheiro, um lugar para viver, um emprego, eu tratarei de tudo. Não terás de te preocupar com nada. Fiquei imóvel. E se quiseres ficar, continuou Pedro, podes ficar o tempo que precisares, sem condições, sem amarras, não me deves nada. Olhei para ele, sem acreditar no que estava a ouvir. Durante 2 anos, eu tinha vivido com um homem que me controlava até a respiração. E agora, o mais poderoso chefe da máfia da cidade estava a oferecer-me uma escolha e não pedia nada em troca. Por quê? Sussurrei. Por que és tão bom para mim? Pedro não respondeu de imediato. Ele ficou de pé, olhando para o vasto jardim, de costas para mim. Porque merece ser tratada com gentileza, disse ele, a voz tão leve como uma brisa passageira. Porque alguém devia ter te dito isso há muito tempo. Senti as lágrimas subirem novamente. Não estava a chorar de tristeza, mas por quê? Pela primeira vez em 2 anos, alguém me dizia que eu merecia algo. Não merecia se eu os agradasse. Não merecia se eu obedecesse sem questionar, mas merecia simplesmente porque eu era eu mesma. Não sei para onde ir, disse, a voz a falhar. Não tenho ninguém. Pedro virou-se para mim e naquele momento vislumbrei nos seus olhos o rapaz de 12 anos que ele fora. Então fica, disse ele. Fica até saberes o que queres. Não te vou perguntar. Não te vou pressionar. Esta é a tua casa, se quiseres que seja. Acenei com a cabeça, as lágrimas a escorrerem pelas minhas bochechas. E foi a primeira vez em 2 anos que alguém me dera o direito de decidir a minha própria vida, sem uma única amarra. Alguns dias passaram na Quinta dos Castelos. Lentamente, fui me habituando ao novo ritmo de vida, embora ainda estivesse oprimida pela liberdade que me fora dada. Sofia cuidava de mim como uma mãe que cuidava de uma filha que pensara ter perdido para sempre. E Pedro aparecia em todos os jantares, sentando-se para comer comigo, mas perguntando muito pouco, apenas observando em silêncio, como se tivesse medo de me assustar. Mas dentro de mim, uma pergunta continuava a crescer a cada dia que passava. Uma pergunta que eu sabia que tinha de fazer, mesmo que a resposta pudesse doer. Uma noite, depois da refeição, fui ao escritório de Pedro. Bati e ouvi a sua voz a dizer-me para entrar. O quarto era grande, forrado com estantes que subiam até o teto, uma enorme secretária de carvalho ao centro, e Pedro sentado ali a ler uma pilha de papéis. Quando me viu, pousou a caneta de imediato, e o seu olhar suavizou-se. "O que precisas?" perguntou. Entrei, fechei a porta atrás de mim e fiquei em frente a ele. Pensei neste momento vezes e vezes, nas perguntas que precisava de fazer, na verdade que precisava de saber, por muito que doesse. Tu disseste que estavas perto, comecei, a voz a tremer ligeiramente. Disseste que estaria sempre a velar por mim. Quero saber o que isso significa. Pedro olhou para mim por muito tempo, depois levantou-se e foi até a janela, olhando para a noite. Estava de costas para mim, mas eu podia ver a forma como os seus ombros se contraíam, como se estivesse a carregar um peso invisível. "Tens a certeza de que queres saber?" perguntou sem se virar. "Algumas verdades, depois de as saberes, não as podes esquecer." "Tenho a certeza", respondi, a voz mais firme do que esperava. "Eu mereço saber." Pedro ficou em silêncio por um momento e então começou. "Quando deixei Santa Clara aos 19 anos, não tinha nada a não ser a minha promessa a ti de que estaria sempre a velar por ti. Nos primeiros anos vivi como um cão vadio, dormindo debaixo de pontes, comendo restos,
fazendo o que podia para sobreviver. Então conheci o Sr. Blackwell. Fui levado para a organização e tudo mudou. Aos 23 anos, quando finalmente tinha dinheiro e poder suficiente, a primeira coisa que fiz foi procurar-te. Prendi a respiração. Pedro virou-se para mim, os seus olhos escuros contendo algo profundo que eu não conseguia ler. Pedi às minhas pessoas que te vigiassem à distância. Eu sabia que deixaste o orfanato aos 18 anos, com algumas centenas no bolso. Sabia que alugaste um quartinho num bairro operário. Sabia que trabalhavas como empregada de mesa num café perto do centro. Sabia os meses em que não tinhas dinheiro suficiente para pagar a renda. De repente lembrei-me das vezes em que estivera desesperada, das noites em que não sabia o que fazer. E então, estranhamente, havia sempre um envelope sem remetente deslizado por baixo da minha porta, com exatamente a quantia de que eu precisava. Pensara que era um milagre, um erro, sorte do céu. Aquele dinheiro, sussurrei, foi teu. Pedro acenou. Não te podia deixar sofrer, mas também não podia aparecer à tua frente. Por quê? Perguntei, a voz embargada. Por que não vieste ter comigo? Eu esperei por ti. Esperei durante todos aqueles anos no orfanato. E esperei depois de entrar no mundo. Pensei que me tinhas esquecido. Pedro fechou os olhos como se as minhas palavras fossem lâminas a cortar-lhe o coração. Porque sou trevas, disse ele, a voz baixa e rouca. E tu és luz. Não te queria arrastar para o meu mundo. Queria que tivesses uma vida normal, uma vida feliz com um homem normal. Senti como se alguém me apertasse o coração. Então, e o João? Perguntei a tremer. Sabias dele? Pedro abriu os olhos, e a dor neles era algo que eu nunca tinha visto em ninguém. Sabia, disse ele, cada palavra arrastada como se doesse pronunciá-la. Soube desde o primeiro dia em que ele se aproximou de ti. Sabia que o carteirista no autocarro foi algo que ele arranjou. Sabia que ele te observou por semanas antes disso. Sabia que eras órfã. Sabia que estavas sozinha. Sabia que eras a presa perfeita. Recuei um passo, as minhas pernas a ameaçarem ceder. Tu sabias e não me disseste. Pedro virou o rosto, a mão a cerrar-se num punho. Porque o amavas, acreditavas nele, escolheste-o. Eu não tinha o direito de decidir por ti. Não eras um fantoche que eu podia mover como quisesse. Eu queria gritar, queria culpá-lo, queria dizer que se ele me tivesse avisado mais cedo, eu não teria suportado 2 anos de inferno. Mas eu sabia que isso não era justo. 2 anos atrás, se Pedro tivesse aparecido e me dito que João era um mentiroso, teria eu acreditado nele? Eu estava apaixonada. Eu estava feliz. Acreditava que finalmente encontrara um lugar seguro para aterrar. Teria pensado que Pedro estava com ciúmes ou instável, ou a tentar destruir a minha felicidade. Cada vez que as minhas pessoas relatavam que estavas a chorar, continuou Pedro, e a sua voz parecia quebrar, eu queria ir buscar-te e matá-lo. Queria tirar-te dali custasse o que custasse, mas tu ficaste, continuaste a escolhê-lo. E eu dizia a mim mesmo, se eu te levasse quando não querias ir, como seria eu diferente dele? Seria ainda controlo, seria ainda decidir por ti. Fiquei ali com lágrimas a escorrerem pelo meu rosto, sem sequer perceber. Então por que apareceste naquela noite? Perguntei. Pedro virou-se para mim, e pela primeira vez vi que os seus olhos também estavam vermelhos. Porque naquela noite saíste por tua própria vontade. Pela primeira vez em 2 anos, não voltaste para o implorar. Não ficaste a suportar. Partiste. Eu esperei por esse momento. Esperei que fosses forte o suficiente para te libertares. E quando o fizeste, soube que finalmente era a hora de eu aparecer. Olhei para o homem à minha frente, o mais poderoso chefe da máfia de Lisboa. O homem que me velara por 15 anos sem pedir nada. O homem que se conteve para respeitar o meu direito de escolha.
mesmo quando isso o dilacerava. E compreendi algo que nunca tinha compreendido antes. Era assim que o amor verdadeiro se parecia. Não controlo, não posse, mas deixar alguém ser livre. Mesmo quando essa liberdade significava vê-los caminhar para os braços de outra pessoa. Os dias que se seguiram na Quinta dos Castelos passaram como um sonho estranho, um que eu não ousava acreditar que fosse real. Acordava todas as manhãs sem despertador, dormindo até o meu corpo naturalmente abrir os olhos, algo de que me tinha esquecido depois de 2 anos, a forçar-me a acordar às 5 da manhã para preparar as refeições de João. Da primeira vez que dormi até às 8, saltei da cama em pânico, o coração a martelar, certa de que tinha cometido um erro terrível. Mas depois lembrei-me de onde estava e que ninguém ali me castigaria por dormir até tarde. A de Sofia era paciente, guiando-me a cada pequeno passo de aprender a viver de novo. Sempre que eu hesitava em perguntar se podia tomar o pequeno almoço, a de Sofia lembrava-me gentilmente que não precisava de pedir permissão a ninguém. Cada vez que eu ficava em frente ao guarda-roupa que a de Sofia preparara, com demasiado medo de escolher porque temia escolher errado, a de Sofia encorajava-me, dizendo-me para vestir o que eu gostava, que ninguém ali me julgaria. Da primeira vez que escolhi um vestido azul pálido em vez dos brancos e cinzentos sem graça que João me obrigava a usar, fiquei em frente ao espelho e quase chorei. Tinha esquecido as cores que eu amava. Uma tarde fui à cozinha para ajudar a de Sofia a cozinhar, como fazia no orfanato. Trabalhávamos lado a lado num silêncio quente e tranquilo, o suave cheiro a manteiga e baunilha a pairar no ar. Eu precisava de massa para um bolo. As minhas mãos moviam-se com familiaridade, movimentos que pensava ter perdido. Em Santa Clara, a de Sofia ensinara-me a fazer bolos. E essa era uma das poucas memórias bonitas que eu guardava da infância. Sabes, Deana, disse a de Sofia de repente, a voz gentil como se estivesse a contar um conto de fadas. O Pedro nunca teve ninguém. Olhei para cima, as minhas mãos cobertas de farinha. Como assim? A de Sofia sorriu, os seus olhos velhos a brilharem de ternura. Trabalho para ele há 8 anos. 8 anos, e nenhuma mulher entrou na sua vida. Houve muitas que quiseram, filhas de famílias poderosas, belezas deslumbrantes, mas ele nunca olhou para ninguém. Senti o meu coração acelerar, e não entendi por quê. Por que não? Perguntei, a voz tão suave que era como se tivesse medo da resposta. A de Sofia parou o que estava a fazer e olhou diretamente nos meus olhos com o olhar de alguém que tinha visto demasiado. Porque ele te ama. Desde os teus 5 anos, quando choravas pela tua mãe à noite. Desde que ele tinha 12 anos e ficava de guarda à tua porta todas as noites. Eu vi tudo, Ana. Vi a forma como ele te olhava, a forma como ele estava disposto a sofrer por ti, a forma como ele sofreu naquela noite em que teve de partir. Isso não era o amor de um irmão por uma irmã. Isso era amor. Fiquei imóvel, as mãos a tremer. Não, balbuciei. Pedro é meu irmão, sempre foi meu irmão. A de Sofia abanou a cabeça suavemente. Isso é algo que tu decidiste, não ele. Tu precisavas de um protetor, então chamaste o teu irmão. Mas ele nunca te olhou como uma irmã. Ele apenas ficou em silêncio e aceitou o lugar que lhe deste porque não te queria assustar. Não te queria perder. Deixei a taça da massa escorregar das minhas mãos. Depois saí da cozinha como alguém sonâmbulo. Fui para o jardim, sentei-me no banco de pedra familiar e deixei as memórias inundarem-me. Lembrei-me das noites em que Pedro ficava de vigia à minha porta. Lembrei-me da forma como ele me olhava quando eu não estava a prestar atenção. Lembrei-me da dor nos seus olhos na noite em que nos despedimos. Naquela altura eu era demasiado jovem para entender. Mas agora, com os olhos de uma mulher adulta, que já provou amargura suficiente, eu conseguia ver tudo.
Lembrei-me da forma como a mão de Pedro se apertava quando eu lhe ligava a ferida. Lembrei-me da forma como ele prometeu que estaria sempre a velar por mim. Lembrei-me da forma como ele se conteve e não me tocou nem uma vez durante todos aqueles dias. 22 anos. Pedro amou-me durante 22 anos silenciosos, observando-me crescer, observando-me ir para os braços de outro homem, observando-me sofrer e não fazendo nada porque respeitava o meu direito de escolha. Ele esperou, não por meses ou mesmo anos, mas por uma vida inteira, e nunca exigiu que eu retribuísse. Naquela noite, eu estava deitada na cama a olhar para o teto, sem conseguir dormir. Pensei em João, o homem que disse que me amava e, no entanto, me transformou numa prisioneira. Depois pensei em Pedro, o homem que me amava em silêncio e estava disposto a deixar-me ir, mesmo que isso o despedaçasse. Perguntei-me por que tinha sido tão cega, por que tinha escolhido o homem errado quando o certo sempre estivera ali, à espera na escuridão. Então o sono finalmente veio. Mas naquela noite, eu não sonhei com João como nas noites anteriores. Sonhei com um rapaz de 12 anos com a cicatriz na mão, de pé sob o luar, a dizer-me que estaria sempre a velar por mim. E pela primeira vez, entendi o que aquelas palavras realmente significavam. Passou uma semana depois de Ana ter descoberto a verdade sobre os sentimentos de Pedro. Ela ainda não sabia como lidar com isso. Mas a vida na Quinta dos Castelos estava lentamente a tornar-se pacífica até que o fantasma do seu passado a veio procurar. João não era o tipo de homem que aceitava a rejeição. Depois da noite em que expulsou Ana, ele pensou que ela voltaria a implorar em poucos dias, como sempre fizera antes. Mas passou uma semana, depois duas, e Ana desapareceu como se nunca tivesse existido. Ele ligou. Ela não atendeu. Ele foi ao café onde ela trabalhava e disseram-lhe que ela tinha saído há muito tempo. Ele perguntou por aí e ninguém sabia onde ela estava. O desaparecimento de Ana não deixou João ansioso por amor. Deixou-o furioso porque ele não suportava perder o controle. Ela era dele. Ela não tinha o direito de sair, a menos que ele permitisse. João contratou um detetive particular para encontrar Ana. Quando os resultados voltaram, ele não pôde acreditar nos seus olhos. A mulher que ele desprezava, a órfã que ele pensava que ninguém iria querer, estava agora a viver na quinta de Pedro Silva, o mais poderoso chefe do submundo de Lisboa. João conhecia o nome Blackwell. Qualquer um nos negócios o conhecia. As pessoas sussurravam que ninguém ousava tocar em nada que pertencesse a Blackwell. Que tolos imprudentes que o desafiavam desapareciam sem deixar rasto. Mas João era demasiado arrogante para ter medo. Ele convenceu-se de que Ana devia ter sido quem o traíra, que ela o andava a trair com aquele homem da máfia, que ele era a vítima. A raiva cegou a sua razão e levou-o ao único erro que qualquer pessoa sensata saberia que era mortal. Ele contratou alguém para seguir Ana, para a fotografar sempre que ela saísse da quinta. Depois enviou uma mensagem para o telemóvel dela, o número que o investigador desenterrara. Achavas que te podias esconder de mim? Tu pertences-me. Não importa onde estejas, eu vou encontrar-te. Eu estava sentada no jardim quando a mensagem chegou. As minhas mãos começaram a tremer enquanto lia as palavras familiares e ameaçadoras. O pânico abateu-se sobre mim como uma onda, roubando-me a respiração, fazendo-me querer encolher-me e desaparecer. 2 anos a viver com medo tinham me gravado nos ossos, e uma mensagem de João foi o suficiente para me arrastar de volta a esse abismo. A de Sofia encontrou-me a tremer no banco de pedra e contou imediatamente a Pedro. Em menos de 10 minutos, Pedro apareceu, o rosto gelado enquanto lia a mensagem no meu telemóvel. Não disse muito. Apenas ordenou aos seus homens que investigassem. Os resultados vieram rapidamente. João tinha contratado pessoas para me vigiar nos últimos 3 dias, e ele estava lá a caminho da quinta neste exato momento. Fiquei fria de medo quando ouvi isso. Agarrei a manga de Pedro como uma criança assustada. Não, sussurrei. Não deixes que ele me veja. Pedro olhou para mim,
os seus olhos escuros a suavizarem-se por um instante antes de voltarem a ficar frios. Fica lá dentro. Eu resolvo. 20 minutos depois, um carro parou em frente aos portões da Quinta dos Castelos. João saiu, vestido de fato, como se estivesse a entrar numa reunião de negócios comum. Ele caminhou até ao portão, onde 2 homens grandes de fatos pretos bloquearam o seu caminho. Estou aqui para ver a minha mulher, disse João, arrogante. Ana Pereira, ela está aí dentro. Os homens não se moveram. Ela é a minha mulher, rosnou João, a raiva a começar a ferver. Tenho o direito de a ver. E então o portão abriu-se e Pedro saiu. Usava uma camisa preta, as mãos nos bolsos, o passo calmo como se estivesse a passear num parque. Mas havia algo nos seus olhos que fez João instintivamente dar um passo atrás. Tu és Blackwell, disse João, tentando manter a voz calma. Embora o seu coração tivesse começado a bater forte, Pedro não respondeu. Apenas ficou ali a olhar para João da forma como se olha para um inseto. Ela é a minha mulher, insistiu João, a voz a começar a tremer. Não tens o direito de a reter. Pedro finalmente falou, a voz tão baixa e fria que o ar à volta deles pareceu congelar. Ela não te quer ver. João cerrou a mandíbula. Ela foi manipulada por ti. Ela não sabe o que está a fazer. Eu vou chamar a polícia. Pedro deu um passo em frente e João percebeu que estava a tremer. Não do frio, mas de algo nos olhos do homem. Era o olhar de alguém que tinha visto a morte demasiadas vezes para ainda a temer. Tu disseste que ela te pertencia, disse Pedro, a voz leve como um sopro, mas afiada como uma lâmina. Ela não é um objeto. Disseste que ninguém se importaria com ela. Estavas errado. Disseste que ela voltaria e te imploraria. Vê em cujo portão estás agora. João tentou falar, mas a sua garganta secou. Pedro moveu-se um passo mais perto até ficar a centímetros de distância e baixou a voz. Tens sorte de ela não me ter dado permissão para te fazer nada. Mas se voltares a aparecer à frente dela, se enviares outra mensagem, se contratares alguém para a seguir, vou mostrar-te porque toda a Lisboa tem medo de ouvir o meu nome. E acredita em mim, ninguém te encontrará. João ficou pálido como um cadáver. Tropeçou para trás, quase caindo. Depois virou-se e correu para o seu carro como um cão a ser perseguido. O veículo arrancou com o rugido do motor. Pedro ficou ali, a observar até o carro desaparecer. Depois virou-se e viu Ana na janela do segundo andar a olhar para baixo. Ela tinha visto tudo. Ele voltou para dentro, subiu as escadas e foi para o quarto dela. Eu estava de pé no meio do quarto, os olhos ainda vermelhos de medo, mas havia algo diferente na forma como olhava para ele agora. Obrigada, sussurrei. Pedro abanou a cabeça. Não precisas de me agradecer. Ele não te vai incomodar mais. Olhei para ele, o homem que se tinha colocado entre mim e o meu pesadelo. O homem que estava disposto a incendiar o mundo por mim e ainda esperava a minha permissão. E pela primeira vez, senti-me verdadeiramente segura. 2 semanas depois do dia em que João veio à Quinta, Pedro falou sobre o anual gala de caridade patrocinado pela organização Blackwell. Era o maior evento do ano. A noite em que a alta sociedade de Lisboa se reunia para doar a orfanatos e famílias necessitadas. Pedro perguntou se eu queria comparecer. A sua voz era gentil, sem um traço de pressão. Eu não tinha de ir se não quisesse. Ele entenderia se eu não estivesse pronta para enfrentar uma multidão. Pensei por muito tempo. Uma parte de mim queria esconder-me para sempre dentro da Quinta, longe do mundo exterior e de todos os seus olhares curiosos. Mas outra parte de mim, a parte que eu estava a tentar trazer de volta à vida, queria sair e provar que eu já não era a sombra assustada de João Pereira. Quero ir, disse, a voz mais firme do que esperava. Quero tentar viver de novo. Na noite da gala, a Dea Sofia passou a tarde inteira a ajudar-me a preparar. Quando ela tirou um vestido de noite verde esmeralda,
Eu fiquei imóvel. Era uma cor que nunca me atrevera a usar durante os 2 anos de casamento. João odiava tudo o que fosse audaz. Dizia que as cores vibrantes me faziam parecer vulgar, faziam-me atrair a atenção de que eu não precisava. Ele queria-me apagada, invisível, existindo como um acessório ao seu lado. Mas naquela noite, João não estava ali. Naquela noite, eu tinha o direito de ser eu mesma. Vesti o vestido e deixei a Sofia pentear-me e maquilhar-me levemente. Quando me olhei ao espelho, não reconheci a mulher que me olhava. O vestido esmeralda abraçava a minha figura, realçando a minha pele pálida e o brilho nos meus olhos. O meu cabelo estava apanhado num coque elegante, com algumas madeixas soltas a caírem numa linha suave e sensual. Eu já não era uma sombra desbotada e assustada. Eu era Ana, e era bonita na minha maneira. Quando desci as escadas, Pedro estava a esperar. Ele vestia um fato preto, o cabelo bem penteado, parecendo um cavalheiro poderoso saído diretamente de uma revista de moda. Mas quando ele levantou os olhos e me viu, ficou paralisado. Os seus olhos castanhos escuros arregalaram-se, os seus lábios entreabriram-se como se ele fosse falar, mas não saíram palavras. Ao seu lado, o motorista, Tosé, murmurou para o guarda: Léo, alto o suficiente para eu ouvir. O chefe está perdido. Pedro continuou a olhar até que eu o alcancei, as minhas bochechas ligeiramente rosadas de timidez. Estás linda, disse Pedro finalmente. A voz mais rouca do que o habitual. Senti o meu coração acelerar, mas esforcei-me para manter a calma. Obrigada. Vamos. A gala foi realizada num hotel de 5 estrelas no centro de Lisboa. Quando entrei de braço dado com Pedro, todos os olhos se voltaram para nós. As pessoas sussurravam, curiosas sobre a mulher ao lado de Pedro Silva, o homem conhecido por nunca aparecer com ninguém. Senti-me um pouco sobrecarregada pelo escrutínio, mas a mão de Pedro pousou levemente nas minhas costas, acalmando-me, transmitindo-me tranquilidade. Durante toda a noite, Pedro ficou perto de mim sem me controlar. Apresentou-me a convidados importantes, mas deixou-me falar livremente. Perguntou-me o que eu queria comer, o que queria beber. Em vez de decidir por mim, como João sempre fizera. Cada vez que eu me afastava para falar com alguém, ele não me seguia para me monitorizar. Apenas observava à distância, o olhar gentil, atento. Percebi que era a primeira vez que eu ia a um evento e me sentia como uma pessoa, não como uma joia exibida. Mas a paz não durou. À meio da noite vi um rosto familiar na multidão, e o meu sangue pareceu gelar. João Pereira, de fato cinzento, estava a caminhar na minha direção. Ele viera como convidado de um parceiro de negócios, e quando os seus olhos pousaram em mim, naquele vestido esmeralda, o seu rosto mudou. Eu queria correr, esconder-me, desaparecer. Mas então lembrei-me de tudo o que sobrevivera. Lembrei-me da mulher em que estava a lutar para me tornar. Respirei fundo e fiquei onde estava. Ana, disse João quando me alcançou, a voz doce, como se 2 semanas antes ele não tivesse sido expulso dos portões da Quinta dos Castelos como um cão. Mudaste. Estás incrível. João, respondi, o meu tom tão calmo que me surpreendeu. Sei que estive errado, disse João, baixando a voz como se confessasse algo privado. Pensei bem. Volta para casa comigo. Eu perdoo-te. Olhei para ele, o homem que um dia acreditei ser todo o meu mundo, e pela primeira vez vi o que ele realmente era. Um cobarde, arrogante e totalmente indigno do meu amor. Tu perdoas-me, repeti, a minha voz a tornar-se mais fria. Pelo que exatamente? João piscou, não esperando que eu o confrontasse. Sei que foste manipulada. Não te culpo. Ele olhou para Pedro, que estava a poucos metros de distância, o seu olhar a seguir cada movimento de João. Dei um passo em frente e desta vez João foi quem recuou.
João disse: durante 2 anos, tu disseste-me que eu não era digna de amor. Disseste que ninguém se importava com uma órfã como eu. Transformaste-me numa sombra na mesma casa que eu deveria chamar de refúgio. Controlaste cada respiração minha, cada garfada de comida, cada peça de roupa. Fizeste-me acreditar que eu era inútil, que não merecia nada de bom. A minha voz era suficientemente audível para que as pessoas próximas começassem a virar-se para olhar. João ficou pálido. Ana, baixa a voz. Não, disse o meu tom firme como aço. Estive em silêncio durante 2 anos. É hora de eu falar. O que me fizeste não foi amor. Foi violência. Foi prisão. E eu não preciso do perdão de ninguém porque não fiz nada de errado. João ficou ali, o suor a escorrer-lhe pela testa, os olhos da sala a virarem-se para ele como facas. Acabou, disse eu, a minha voz final e completa. E se alguma vez te atreveres a aparecer à minha frente de novo, não precisarei de ninguém para me proteger. Eu posso lidar com isso sozinha. Virei-me e afastei-me sem olhar para trás. Pedro estava ali, um leve sorriso a passar-lhe pelos lábios. Quando o alcancei, perguntou suavemente: precisas que eu faça alguma coisa? Abanei a cabeça, os olhos brilhantes. Não, eu tratei disso sozinha. Pedro olhou para mim, admiração no seu olhar. Eu sei, estou aqui só a observar. Naquela noite, quando saímos da gala, senti como se um peso esmagador tivesse sido levantado do meu peito. Eu não precisava de ninguém para me salvar. Eu tinha me salvo a mim mesma, e foi a vitória mais bonita que eu já tivera. Depois da gala, Pedro e eu voltamos à quinta em silêncio. Não o tipo de silêncio pesado e desconfortável, mas a quietude de duas pessoas perdidas nos seus próprios pensamentos. Eu ainda tremia levemente pelo que acabara de fazer, e Pedro continuava a olhar para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Ao chegarmos, em vez de ir diretamente para o meu quarto para descansar, fui para a varanda dos fundos, onde a vista se abria para o vasto jardim banhado pelo luar. Eu precisava de ar fresco para acalmar o batimento acelerado do meu coração. Sentei-me numa cadeira de verga, tirei os meus saltos altos e deixei os pés descalços tocarem o chão de pedra fresco. O vestido esmeralda espalhou-se à minha volta, como uma flor a desabrochar na noite. Pouco tempo depois, Pedro saiu para a varanda com 2 taças de vinho. Pousou uma na mesa ao meu lado, depois sentou-se na cadeira em frente a mim, mantendo uma distância cuidadosa, como sempre fazia. O luar caía sobre o seu rosto, acentuando os ângulos das suas feições e capturando o brilho nos olhos castanhos escuros que me observavam sem piscar. Fizeste bem hoje à noite, disse Pedro, a voz quente. Dei um pequeno sorriso e levei a taça aos lábios, dando um gole lento. Não sabia que conseguia fazer aquilo, mas quando me pus à frente dele, já não tinha medo. Estava só zangada. Zangada por o ter deixado tratar-me daquela forma durante 2 anos. Sentamo-nos em silêncio por um tempo, olhando para o jardim e para o céu salpicado de estrelas. Então virei-me para Pedro, os meus olhos contendo a pergunta que eu queria fazer há tanto tempo. Quando é que começaste a amar-me? Perguntei, a voz tão leve como um sopro. Pedro não pareceu surpreendido. Talvez soubesse que eu perguntaria mais cedo ou mais tarde, especialmente depois do que a de Sofia revelara. Pousou a sua taça de vinho e levantou os olhos para o céu como se estivesse a procurar a resposta entre as estrelas. Desde a primeira noite em que chegaste ao orfanato, disse ele, a voz baixa, distante. Tinhas 5 anos, a chorar pela tua mãe no escuro. Eu tinha 12 e pensava que não tinha mais nada a perder depois de ver a minha mãe ser espancada até a morte à minha frente. Pensei que o meu coração estava morto há muito tempo, e então tu apareceste. Prendi a respiração, não ousando interromper. Pedro continuou, os seus olhos ainda no céu. Naquela altura eu não lhe chamava amor, só sabia que queria proteger-te, queria ouvir-te rir em vez de chorar.
Queria ver-te feliz. Comecei a ficar de guarda à tua porta todas as noites para que não tivesses pesadelos. Lutei contra quem quer que te atrevesse a fazer bullying. Estava disposto a sofrer por ti sem pensar duas vezes. Levantou a mão, olhando para a longa cicatriz na parte de trás. A cicatriz de há 22 anos, quando ele me protegeram de Diogo. E então os anos passaram, disse, e a sua voz parecia quebrar. Esse sentimento ficou mais e mais profundo, até eu perceber que não era apenas instinto protetor. Eu amava-te. Eu amava-te antes mesmo de entender o que era o amor. Sentia as lágrimas a acumularem-se nos cantos dos meus olhos. Tu só tinhas 12 anos, sussurrei. Pedro finalmente virou-se para me olhar, os olhos brilhantes sob a lua. O amor não pergunta a tua idade, Ana. Não pede razões. Apenas chega e fica. E o meu amor por ti ficou por 22 anos. Pouso o meu copo, as minhas mãos a tremerem ligeiramente. Então por que nunca disseste nada? Por que me deixaste acreditar que só me viam como uma irmã? Pedro olhou para mim, o seu olhar cheio da dor que ele escondeu por mais de 2 décadas. Porque tu me chamaste teu irmão. Porque precisavas de um protetor, não de um amante. Porque eu sou trevas e tu és luz. Não queria manchar-te com o meu mundo. E, acima de tudo, não queria forçar-te a nada. Queria que escolhesses por ti mesma, mesmo que a escolha não fosse eu. Levantei-me, caminhei em direção a Pedro e parei bem à sua frente. Olhei para o homem que me amara em silêncio por 22 anos, sem nunca pedir nada em troca. 22 anos, disse eu, a voz embargada pela emoção. Esperaste por mim durante 22 anos. Pedro olhou para mim, os olhos úmidos, apesar do seu esforço para os conter. Esperarei mais tempo se for preciso. Não tenho pressa. Nunca tenho pressa quando se trata de ti. Senti o meu coração quase partir-se pela força daquele momento. Pensei em João, o homem que disse que me amava, mas só queria possuir-me e controlar-me. Depois pensei em Pedro, o homem que me amava, e no entanto estava disposto a ficar na escuridão e ver-me ir para os braços de outro homem, só para que eu pudesse ser livre para escolher. Isso era amor verdadeiro, não posse, não exigências, mas respeito e espera, mesmo que tivesses de esperar uma vida inteira. Abaixe-me e coloquei a minha mão na bochecha de Pedro. Sentindo a pele quente sob a minha palma, ele ficou completamente imóvel, sem ousar mover-se, como se temesse que o menor movimento me fizesse desaparecer. Esperaste o suficiente, sussurrei. Eu também. Só não sabia por quem estava à espera. Então inclinei-me e pressionei os meus lábios nos dele. O beijo foi suave, gentil, como uma borboleta a tocar uma flor. Pedro congelou por um instante, incapaz de acreditar no que estava a acontecer. Então ele fechou os olhos, deslizou um braço pela minha cintura, puxou-me para o seu colo e beijou-me de volta. Mais fundo agora, com mais fome, como se 22 anos de espera estivessem a derramar-se neste único momento. Envolvi os braços no pescoço dele, deixando-me afundar no abraço largo que nunca percebera que ansiava. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegávamos, testa com testa, olhos fixos. Ana, sussurrou Pedro, a voz rouca. Sorri, o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que eu usara em tantos anos. Eu sei, também te amo. Apenas me levou 22 anos para o perceber. Pedro apertou-me mais, enterrando o rosto no meu cabelo, e eu podia senti-lo a tremer. O homem mais poderoso de Lisboa, aquele que todo o submundo temia, estava a tremer nos meus braços como um rapaz de 12 anos que acabara de receber um presente com o qual nunca ousara sonhar. Sob o luar daquela noite, já é uma noite, 2 crianças órfãs de há muito tempo finalmente encontraram um lar nos braços uma da outra. Passou 1 mês desde aquela noite na varanda. Pedro e eu não nos apressamos, não nos pressionamos.
Deixamos a relação crescer naturalmente, como deveria ter acontecido desde o início. Todas as manhãs, tomávamos o pequeno almoço juntos. Todas as noites, sentávamos-nos na varanda sob as estrelas e conversávamos até tarde. Pedro ainda estava ocupado com o seu trabalho, as reuniões secretas, as chamadas telefônicas tensas, mas sempre arranjava tempo para mim. E o mais importante, ele nunca tentou controlar-me. Eu podia ir para onde queria, fazer o que gostava, ver quem precisava de ver. Pela primeira vez na vida, eu entendia o que era ser amada e ainda ser livre. Mas eu sabia que não podia viver para sempre como uma convidada na Quinta dos Castelos. Precisava de algo que me pertencesse, algo que construísse com as minhas próprias mãos, para provar a mim mesma que conseguia ficar de pé sozinha. Uma noite, enquanto estava na cozinha a ajudar a Sofia a fazer doces, parei de repente e olhei para os biscoitos frescos do forno. O cheiro familiar a manteiga e baunilha levou-me de volta ao orfanato, a primeira vez que a Sofia me ensinara a fazer bolos. Era uma das poucas memórias bonitas da minha infância. E, de repente, percebi que era também um sonho que eu tinha enterrado há muito tempo. Quero abrir uma pastelaria, disse a Pedro naquela noite. A voz ainda um pouco tímida, porque eu não estava habituada a expressar os meus próprios desejos. Eu sonhava com isso quando era pequena, mas depois a vida aconteceu e eu esqueci. Agora quero tentar. Pedro olhou para mim e os seus olhos castanhos escuros brilharam. É uma ideia maravilhosa. A sério? Perguntei, ainda sem acreditar. Não achas que é tolice? Perguntei, porque João me dissera uma vez que abrir uma pastelaria não era uma carreira real, que eu devia focar-me em ser uma boa esposa em vez de perseguir fantasias infantis. Mas Pedro não era João. Por que haveria de pensar isso? Disse Pedro, a voz sincera. És boa a fazer bolos, adoras, mereces algo que seja teu. Eu vou apoiar-te, mas este é o teu sonho, não o meu. Tu decides tudo. Nas semanas que se seguiram, comecei a planear a minha pastelaria. Estudei negócios, diferentes tipos de pastelaria, como gerir uma pequena loja. Pedro apresentou-me pessoas que podiam ajudar com questões legais e financeiras, mas ele não interferiu nas minhas decisões. Quando eu pedia a sua opinião, ele dava conselhos. Quando eu não pedia, ele ficava calado e apoiava-me na mesma. Essa diferença era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Quando chegou a altura de escolher um local, não precisei de pensar muito. Eu queria abrir a loja perto do orfanato de Santa Clara, onde eu tinha começado e para onde eu queria regressar. Quero estar perto de onde cresci, expliquei a Pedro. Quero que as crianças de lá saibam que onde começas não decide onde acabas. Se eu consigo, eles também conseguem. Pedro olhou para mim com admiração e arranjou-me para ver uma pequena loja a poucas ruas de Santa Clara. Não era muito grande, nem muito chique, mas era acolhedora e tinha potencial. Eu adorei no momento em que a vi. Quando chegou a hora de contratar pessoal, tomei uma decisão que ninguém esperava. Queria contratar mulheres que tivessem passado por dificuldades como eu. Mulheres que tinham escapado a abusos domésticos, mães solteiras a tentar reconstruir as suas vidas. Raparigas a sair do orfanato sem ter para onde ir. Sei como é sentir que ninguém acredita em ti, disse eu a Pedro. Quero dar-lhes a oportunidade que eu desejava ter tido. Pedro não disse nada, apenas olhou para mim com um olhar que eu agora sabia ler. Era o olhar de um homem apaixonado e orgulhoso da mulher à sua frente. A Sofia também se juntou, passando velhas receitas de família e a sabedoria de gerir uma cozinha. A loja lentamente tomou forma, desde as paredes pintadas de um creme acolhedor até as mesas de madeira rústica e organizadas. Eu escolhi cada detalhe, desde a cor das cortinas até as letras do letreiro. E quando me pus na loja quase terminada, a olhar para algo que tinha criado com as minhas próprias mãos e a minha própria vontade, senti um orgulho que nunca tinha conhecido antes.
Pela primeira vez na vida, estava a construir algo que me pertencia, não para agradar a mais ninguém, mas para me agradar a mim mesma. Enquanto eu estava a construir a minha nova vida, João Pereira via tudo o que tinha a ruir como uma fila de dominós. Depois da noite da gala, quando eu o rejeitei publicamente perante a elite de Lisboa, os rumores espalharam-se como um incêndio. As pessoas começaram a sussurrar sobre a forma como João tratava a sua mulher, sobre o controlo e o abuso psicológico que ele infligia. Parceiros de negócios que antes lhe apertavam a mão, agora viravam-lhe as costas. Não porque se importassem comigo, mas porque ninguém queria ser associado a um homem que se atrevera a tocar no que pertencia a Pedro. Neste mundo, a reputação era tudo. E a reputação de João estava ao transformar-se em cinzas. A empresa para a qual João trabalhava foi a primeira a dispensá-lo. A razão oficial que deram foi fraude financeira, números que não batiam certo, algumas transações suspeitas. João sabia que era apenas uma desculpa, mas não tinha como prová-lo. Foi despedido uma semana depois da gala. A sua caixa de pertences pessoais foi levada à porta pela segurança, como se estivessem a escoltar um ladrão. Outras empresas na indústria ouviram a notícia e fecharam-lhe as portas na cara. Ninguém queria contratar um homem que toda a cidade estava a evitar. Tânia, a rapariga de quem João se gabara que era mais jovem e mais bonita do que eu, foi a próxima a partir. Quando João tinha dinheiro e estatuto, ela estava disposta a fazer tudo o que ele queria. Mas agora, com o seu emprego perdido, a sua reputação estilhaçada, tudo o que antes o tornara atraente aos olhos dela despojado, Tânia desapareceu tão rápido quanto chegara. Já não tens nada para me dar, disse ela, sem rodeios, antes de fechar a porta do apartamento que ele pagara. João ficou ali, a olhar para a porta que se fechara, provando pela primeira vez o que era ser descartado como algo inútil, a mesma sensação que ele me fizera suportar durante 2 anos. Desesperado, João entregou-se ao álcool. Bebeu da manhã à noite, sentado num apartamento escuro, a praguejar-me, a Pedro, a todo o mundo por lhe ter virado as costas. Ele não conseguia aceitar que nada daquilo fosse culpa sua. Na sua mente ele ainda era a vítima, ainda o homem traído por uma mulher órfã e ingrata. Aquela rapariga arruinou-me, murmurava através da névoa da embriaguez. Não vou deixar isto passar. O pensamento de vingança começou a tomar forma na mente de João. Ele sabia que não podia confrontar Pedro Silva diretamente, mas ouvira dizer que no submundo, Pedro também tinha inimigos. A família Santini, de Nova York, tinha se desentendido com Pedro anos antes, e ainda procuravam uma forma de recuperar território. João contactou-os, oferecendo informações sobre mim, a fraqueza que ele acreditava que podia ser usada para atingir Pedro. Ele pensou que era esperto, pensou que estava a jogar um jogo de alto nível, mas João não sabia que a rede de Pedro se estendia mais longe do que ele podia imaginar. Cada chamada que João fazia era monitorizada, cada mensagem interceptada. Antes que João pudesse sequer encontrar-se com o Santini, Pedro já lhes tinha enviado provas de que João era um mentiroso, que a informação que ele oferecia era uma armadilha, que ele estava a tentar usá-los para vingança pessoal. Os Santini odiavam ser enganados mais do que tudo. Não tocaram em João por respeito ao território de Pedro, mas certificaram-se de que o nome João Pereira se tornasse inútil aos olhos de todas as organizações do submundo. Ele não estava apenas isolado de negócios legítimos, estava impedido de qualquer outro caminho que pudesse ter tentado seguir. Uma noite ouvi notícias sobre João através da D. Sofia. Dizem que ele teve de sair de Lisboa, disse ela enquanto eu e ela cozinhávamos juntas. Ninguém o quer contratar. Ninguém quer o problema de estar ligado a ele. Ouvi dizer que voltou para a sua terra natal para viver com uma tia idosa algures no campo. Parei, pensando no homem que um dia controlara cada respiração minha.
Não senti satisfação, nem senti pena. Apenas senti um vazio, como se João tivesse se tornado um estranho que eu conhecera numa vida anterior. Fizeste-lhe alguma coisa? Perguntei a Pedro naquela noite. Pedro abanou a cabeça, os seus olhos escuros e honestos encontrando os meus. Não lhe toquei. Ele destruiu-se a si próprio. Eu só não o impedi. Acenei com a cabeça e acreditei nele. Eu sabia que Pedro poderia ter feito João desaparecer sem deixar rastro se quisesse, mas ele não o fizera. Talvez fosse assim que o karma funcionava. Natural e sem precisar da mão de ninguém para o guiar. João dissera uma vez que eu voltaria a implorar-lhe. Em vez disso, foi ele quem perdeu tudo e teve de fugir da cidade em humilhação. E eu estava a construir uma nova vida, e nem me dei ao trabalho de olhar para trás. A grande inauguração da pastelaria Novo Amanhecer chegou numa manhã de primavera cheia de sol quente. Acordei às 4, não com medo como nos dias em que vivia com João, mas com nervos e uma excitação brilhante. Cheguei à loja antes que o céu estivesse totalmente claro. Verifiquei todas as bandejas de doces nos fornos, endireitei as mesas, embora já estivessem perfeitas, e fiquei debaixo do letreiro luminoso que dizia Novo Amanhecer, iluminado com pequenas lâmpadas cintilantes. Um novo nascer do sol, o nome que eu escolhera depois de muitas noites a pensar. Não era apenas o nome de uma pastelaria. Era um lembrete da segunda vida que me estava a ser permitido viver. A de Sofia chegou cedo para ajudar, usando o avental que eu lhe encomendara, com um novo amanhecer bordado no canto do peito. 2 outras funcionárias também lá estavam. A Sara, uma mãe solteira que vivia num abrigo depois de escapar a um marido abusivo, e a Lili, uma rupraga de 19 anos que tinha saído de Santa Clara há apenas alguns meses. Ambas tremiam de nervos no seu primeiro dia, e eu entendia esse sentimento melhor do que ninguém. Peguei nas mãos delas e disse-lhes que hoje começávamos juntas, que ninguém teria de fazer isto sozinha. Exatamente às 8. Abri a porta e os primeiros clientes entraram. O padre David da igreja ao lado do orfanato veio primeiro, trazendo um sorriso gentil e uma bênção. Atrás dele vieram rostos familiares de Santa Clara, cuidadores que outrora cuidaram de mim quando eu era pequena. Pessoas que me viram crescer e agora estavam ali com lágrimas nos olhos, orgulhosas. Depois chegaram as crianças, 15 órfãos de todas as idades, os olhos arregalados enquanto olhavam para os doces dispostos tão lindamente atrás do vidro. Eu tinha combinado previamente com o padre David que as crianças de Santa Clara comeriam de graça, não só hoje, mas sempre que quisessem. Abaixei-me ao nível dos olhos deles e disse-lhes que aquela era a casa deles, que podiam vir ali sempre que quisessem. Uma menina de cerca de 6 anos, com o cabelo em 2 tranças e olhos redondos, olhou para mim e perguntou se eu também tinha estado em Santa Clara. Acenei com a cabeça, sorrindo, mesmo enquanto os meus olhos ardiam. Sim, eu tinha estado lá, e queria que eles soubessem que, independentemente de onde começassem, podiam ir para onde quisessem. A pastelaria manteve-se movimentada durante toda a manhã. Pessoas da vizinhança entravam por curiosidade e ficavam pelos doces perfumados e pelo calor no ar. Eu movia-me de mesa em mesa, conversando com os clientes, agradecendo-lhes por virem e saboreando a sensação de ser a proprietária de algo que era meu. Eu já não era a sombra assustada de João Pereira. Eu era Ana, a proprietária do Novo Amanhecer, e estava a escrever a minha própria história. Perto do meio-dia, quando a multidão diminuiu, o sino acima da porta tocou novamente. Levantei o olhar e vi Pedro entrar, vestindo uma camisa branca em vez do seu habitual preto, uma única e simples flor branca na mão. Ele não tinha vindo no início porque queria que eu brilhasse sozinha no meu grande dia. Não queria que a sua presença roubasse a atenção, mas não conseguia ficar totalmente afastado. Pedro caminhou até o balcão, ofereceu-me a flor e disse apenas 2 palavras. Parabéns, Ana.
Peguei na flor, as pétalas brancas puras suaves contra os meus dedos. Olhei para Pedro, o homem mais poderoso do submundo de Lisboa, parado no meio da minha pequena pastelaria, como se fosse exatamente ali que ele pertencia. As pessoas à nossa volta provavelmente não sabiam quem ele era. Elas só viam um homem bonito a dar flores à proprietária, os seus olhos tão gentis que ele não conseguia esconder o que sentia. Obrigada, disse suavemente. Obrigada por tudo. Pedro abanou a cabeça e levantou a mão para tocar a minha bochecha, leve como a respiração. Isto é teu, eu estou apenas ao teu lado. Sorri e puxei-o para uma pequena mesa junto à janela. Eu trouxe um prato de biscoitos que tinha feito usando a receita da D. Sofia, a mesma que a D. Sofia me ensinara quando eu era uma menina órfã no lar. Pedro deu uma dentada e os seus olhos brilharam. Perfeito. Eu ri, a risada mais brilhante que eu tivera em anos. Come. Esperei a vida inteira para te fazer pão e bolos. Naquela tarde, depois de a loja fechar e todos terem ido para casa, eu estava sozinha no meio da minha pastelaria, olhando para as mesas vazias, as vitrines de pastelaria meio vazias e a flor branca que Pedro me dera, agora num pequeno vaso no balcão. Respirei fundo, saboreando o cheiro a manteiga e baunilha ainda a pairar no ar, e senti um pedaço que pensei que nunca mais encontraria. Aquilo não era apenas uma pastelaria. Era a prova de que eu tinha atravessado a escuridão e entrado no novo amanhecer da minha vida. 6 meses tinham passado desde o dia da inauguração do novo amanhecer. A minha vida mudara de formas que eu nunca ousaria sonhar. A pastelaria estava a prosperar além de tudo o que eu imaginara. Os clientes aumentavam a cada dia, e eu contratara mais 2 funcionárias, ambas mulheres que tinham sobrevivido a dificuldades como as minhas. Tornei-me a pessoa a quem outras mulheres se dirigiam quando precisavam de alguém que as ouvisse, alguém que entendesse a sua dor sem a julgar. Eu não vendia apenas doces. Eu oferecia esperança. A relação entre Pedro e eu também se aprofundara. Não estávamos a viver juntos porque eu queria ir devagar. Queria ter a certeza de que estava a entrar nesta relação por amor e não por dependência. Pedro entendia e respeitava isso. Ele nunca me pressionou, nunca exigiu nada, apenas ficava perto sempre que eu precisava dele e recuava sempre que eu precisava de espaço. Era um tipo de amor que eu nunca conhecera. Um amor que me dava ar suficiente para respirar e calor suficiente para que eu nunca tivesse de me sentir sozinha. Uma noite de outono, Pedro foi à pastelaria buscar-me depois de fechar. Ele disse que queria levar-me a algum lado, mas não disse onde. Eu já estava habituada às surpresas de Pedro. Surpresas que sempre me faziam sorrir. Então entrei no carro sem perguntar muito. Quando o carro parou em frente aos portões do orfanato de Santa Clara, congelei. Olhei para o velho edifício, ainda quente sob as luzes amarelas, e as memórias caíram-me em cima como ondas. Foi ali que eu cresci, onde conheci Pedro pela primeira vez e onde nos separamos em lágrimas 15 anos antes. Por que estamos aqui? Perguntei, a voz mal mais do que um sussurro. Pedro não respondeu. Apenas me pegou na mão e levou-me para a parte de trás do edifício. Paramos nos degraus de pedra desgastados, o mesmo lugar onde há 15 anos eu, com 12 anos, me sentara a chorar e a implorar a Pedro para não ir. Os degraus pareciam os mesmos, um pouco mais lascados pelo tempo, mas ainda guardavam uma das minhas memórias mais profundas. Pedro sentou-se e puxou-me para sentar ao seu lado. O luar caía sobre nós. Um vento frio de outono passou, e eu de repente percebi que a noite parecia exatamente como aquela noite há muito tempo, a última noite em que nos sentamos ali antes de Pedro partir. Lembraste-te daquela noite? Perguntou Pedro, a voz baixa, carregada de memória. Lembro-me, disse eu, e o meu coração começou a bater mais rápido sem eu perceber por quê. Chorei e disse-te para não ires. Disse que eras o único que eu tinha. Pedro acenou,
os olhos fixos no nada, como se estivesse a olhar diretamente para o passado. E eu fui. Essa foi a noite mais dolorosa da minha vida. Fui porque não tinha escolha, mas deixei o meu coração inteiro nestes degraus. Ele virou-se para me olhar, e nos seus olhos estava tudo o que ele escondera por 22 anos. Quero que as coisas fiquem certas, Ana. Quero que estes degraus deixem de ser um lugar de despedida. Pedro levantou-se, depois ajoelhou-se lentamente à minha frente. Tirou uma pequena caixa do bolso, abriu-a, e dentro havia um simples anel de prata. Sem diamante cintilante, sem pedra preciosa cara, apenas uma aliança de prata a brilhar sob a lua. Levei uma mão à boca, as lágrimas a escorrerem antes que eu pudesse detê-las. Ana, disse Pedro, a voz a tremer ligeiramente, mesmo enquanto tentava mantê-la firme. Esperei metade da minha vida por este momento. Não para te possuir, mas para ser digno de ti. Sei que ainda sou escuridão. Não te posso prometer uma vida normal. O meu mundo é perigoso e fiz coisas que a luz nunca tocará. Mas posso prometer-te uma coisa. Amar-te-ei até ao meu último suspiro. Sempre te respeitarei, sempre te colocarei em primeiro lugar. Nunca mais terás de estar sozinha, nunca mais terás de ter medo. Ana, dás-me a oportunidade de estar ao teu lado para sempre. Olhei para o homem ajoelhado à minha frente, o chefe mais poderoso de Lisboa, aquele que fazia todo o submundo tremer, agora a tremer enquanto esperava a minha resposta como um rapaz preocupado. Olhei para o simples anel de prata, não um diamante enorme que João usara para me prender, mas um pequeno círculo que não continha nada a não ser sinceridade. A tua escuridão, disse eu, a voz a falhar, mas tu és a minha escuridão. Desde os 5 anos, tu foste a única pessoa que me fez sentir segura. Protegeste-me, esperaste por mim. Amaste-me sem pedir nada. Já não preciso de luz falsa, só preciso de ti. Sim, eu caso contigo. Pedro deslizou o anel para o meu dedo, depois levantou-se e puxou-me para os seus braços. Ficamos ali nos degraus onde nos tínhamos despedido com lágrimas e beijamo-nos sob o luar. O círculo tinha se fechado. 15 anos antes, foi ali que nos perdemos um ao outro. Naquela noite, foi ali que prometemos que nunca mais nos soltaríamos. 1 ano depois do pedido de casamento, nos degraus de pedra de Santa Clara, eu e Pedro casamo-nos no mesmo local onde nos conhecemos. Não foi um casamento grandioso com centenas de convidados e uma extravagância cintilante e cara. Havia apenas a pequena capela do orfanato, os velhos bancos de madeira gastos e as pessoas que realmente importavam. A de Sofia sentou-se na primeira fila. Lágrimas escorriam pelo seu rosto de alegria enquanto via as 2 crianças órfãs de quem outrora cuidara, agora de pé perante o altar, a trocarem os seus votos. O padre Dave oficiou, a sua voz quente enquanto lia as bênçãos. Léo e Tosé, os 2 homens que sempre ficavam perto para proteger Pedro, estavam como padrinhos em fatos pretos impecáveis, sorrisos raros nos seus rostos, e as crianças de Santa Clara sentavam-se nas últimas filas, os olhos arregalados enquanto olhavam para a noiva no seu simples vestido branco, como uma princesa saída de um conto de fadas. Eu não precisei de um vestido caro ou de joias cintilantes. Só precisei de um vestido branco suave, o meu cabelo a cair naturalmente e um ramo de flores colhidas nos jardins da Quinta dos Castelos. Quando entrei na capela e vi Pedro à minha espera no fim do corredor, os seus olhos castanhos escuros a iluminarem-se como se estivesse a ver o universo inteiro em mim, soube que tinha encontrado o meu lar. 1 ano depois do casamento, a vida de Ana e Pedro seguiu em paz, uma paz que ela acreditara existir apenas em sonhos. O novo amanhecer tinha aberto uma segunda localização no coração da cidade e Ana estava a planear uma terceira. Ela empregava mais de 10 pessoas, todas elas mulheres que tinham sobrevivido a dificuldades, mulheres que precisavam de uma oportunidade para provar o seu valor.
Ana não lhes dava apenas empregos. Ela ouvia as suas histórias, partilhava a sua própria e dizia-lhes que, se ela conseguira, elas também conseguiriam. Ela tornou-se um farol para pessoas perdidas na escuridão, da mesma forma que Pedro um dia fora um farol para ela. Naquela manhã, Ana acordou nos braços de Pedro. O sol entrava pelas cortinas, enchendo o quarto de calor. Ela permaneceu imóvel por um momento, ouvindo o ritmo constante do seu batimento cardíaco, sentindo o calor dos seus braços à sua volta. Não havia mais medo, nem mais pedir permissão, nem mais medir cada respiração que dava. Apenas paz. Ana lembrou-se do que João dissera uma vez, que ninguém se importava com uma órfã como ela, que ela devia ser grata por alguém estar disposto a casar com ela. Ela sorriu no abraço de Pedro e sussurrou. Ele estava errado. Alguém a amou durante 22 anos e ela nem sequer sabia. Pedro mexeu-se, acordado, a voz rouca de sono. O que estás a dizer? Nada, respondeu Ana, virando-se para lhe dar um beijo suave nos lábios. Amo-te. Pedro puxou-a para mais perto, enterrando o rosto no cabelo dela. Eu sei. Também te amo. Ficaram ali em silêncio, sem precisarem de dizer mais nada. Lá fora, a cidade de Lisboa começava a acordar, mas naquele quarto, o tempo parecia parar. Ana fechou os olhos e sorriu. Estava em casa, não uma casa feita de tijolos e argamassa, mas um lar dentro dos braços do homem que amava. E hoje? Não sei bem. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto uma pontada de incerteza, de dúvida sobre as escolhas, o caminho tortuoso que me trouxe aqui. Há cicatrizes que ficam não apenas na pele, mas na alma. Será que a dor valeu a pena? É difícil dizer com certeza. Mas quando sinto o calor dos seus braços, ou vejo um sorriso de uma das minhas funcionárias na pastelaria, um novo tipo de calor cresce em mim. Talvez não sejam felizes para sempre de conto de fadas, mas é o meu para sempre, o nosso para sempre, com todas as suas imperfeições. E isso, por vezes, parece-me ser o mais real de todos. Assim é a vida, não é? Nada é definitivo, mas é